para explicar por que o CRB foi tão bem e conseguiu vencer a equipe do Goiás. Primeiro, o CRB teve uma atuação consistente, uma atuação grande. Ele enfrentou o líder da competição. E o líder da competição tem uma equipe, além de extremamente qualificada, opções de banco que poucos times na Série B têm o time titular e um banco como tem o Goiás. Em determinado momento você fez 3 mudanças e você trouxe Benítez, Wesley Garcia e Arthur Caíque. Somente isso. A maioria desses jogadores, ou todos eles, seriam titulares em praticamente todos os times da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, esse é um elemento importante. O CRB ganhou com autoridade do líder do campeonato. Segundo ponto, o CRB fez contra o líder do campeonato uma partida consistente, sem tomar sustos. Foram pouquíssimos os lances em que o CRB teve o Goiás apertando. O CRB se defendeu muito bem contra o time que tem a qualidade que tem, apesar de alguns desfalques importantes, mas com o CRB planejado para fazer aquilo. E ele fez com essa eficiência. E ele teve, além desse poder defensivo, ele não massacrou, ele não criou inúmeras oportunidades, não é isso. Mas foi um CRB que chamou atenção e ganhou o jogo pela eficiência, pela eficácia, pela capacidade de definir lances em horas fundamentais do jogo. Então, do que vi até agora, posso até estar enganado, mas essa é a atuação mais consistente do CRB no ano inteiro. Pela qualidade do time adversário, pela forma como o CRB não correu grandes riscos, grandes sustos, comandou o jogo do começo ao fim, porque a posse de bola do Goiás era uma posse sem conseguir quebrar as barreiras que o CRB montou defensivas. E aí, muito disso tem execução dos jogadores, plano de jogo do técnico, mas essencialmente a capacidade de você entender como é que o jogo funcionava. E isso foi fundamental para você ter o jogo controlado, o jogo nas mãos. O CRB tinha uma diferença no começo do jogo em relação ao Goiás. Os dois buscavam atacar, os dois saíam em construção, mas quando perdiam a bola ou quando conseguiam fechar o momento ofensivo, eles recuavam um pouco, baixavam um pouquinho as linhas, embora o Goiás até tinha uma marcação bem mais alta. Naqueles minutos iniciais do primeiro tempo, em algumas bolas o CRB estava saindo com o Matheus Albino de dentro da pequena área, iniciando o jogo. E 3 jogadores do CRB, do Goiás, marcando aquela saída, pressionando a saída de bola. Claro que o CRB teve algumas dificuldades em algum momento, mas conseguiu superar isso com capacidade de quebrar as linhas.
Mas havia uma diferença básica. O CRB conseguia ou tentava jogar por dentro, usando movimentação de GG, de Danielzinho e até mesmo do Thiaguinho, que mesmo jogando pelo corredor, ele era sempre procurado pelo Danielzinho para ser aquele homem de fazer a infiltração, entrar com o facão, aparecer nas costas de volantes e ganhar nessa infiltração dos zagueiros. O Goiás não. O Goiás jogava claramente mais pelo corredor e o CRB tentava o jogo por dentro. Teve uma linda jogada do Igor Meritão com o Danielzinho, encontrando o Thiaguinho para penetrar na área e fazer uma finalização, mas foi pouco dentro disso. Até que vem o primeiro gol do CRB e o Goiás precisa se readaptar. Ele sai um pouco mais, dá mais espaços, mas o CRB também não conseguiu aproveitar tanto aqueles espaços naquele momento. O time voltou com o Benítez, já que o Rafael Gava não fez um bom jogo. E aí o Benítez, ele comanda as ações do Goiás na segunda etapa. Ele é participativo, ele busca as ações ofensivas, os passes, as bolas são carimbadas por ele para o Goiás chegar um pouco mais na defesa do CRB, mas diferente do CRB, que tinha a eficácia, o Goiás até chegava, mas não incomodava tanto. No grande lance de incômodo, com Anselmo Ramon, o Matheus Albinos fez uma baita de uma defesa. E aí, o CRB passou a vir com as mudanças. Depois de 10, 15 minutos, passou a trazer as mudanças. E ele trouxe Potker, Giovani, Fernando Henrique, Rainer, Dadá Belmonte. Entraram muito bem no jogo o Potker e o Giovani. E olhe que uma das primeiras bolas que o Potker pegou, e eu fiquei observando, porque era uma bola roubada no meio-campo. O torcedor, quando você rouba a bola no meio-campo, ele quer a aceleração do jogo, ele quer o time para frente. E o Potker segurou a bola e deu um toque para o lado. E mais do que dar um toque para o lado, ele faz o gesto de calma, calma, espera. E eu disse, como é que o torcedor, será que o torcedor vai reagir, né? Mas depois daquilo, ele teve umas acelerações de jogadas, ele teve umas infiltrações, ele teve a capacidade ainda de finalizar. E o Giovani entrou com muito tempo de bola, com muita condição de dar dinamismo ao jogo. E na tabelinha entre os dois sai o segundo gol, um passe magistral do Potker para uma finalização daquelas muito geladas do Giovani. Sair na frente do Tadeu não é fácil para qualquer atacante, ou para qualquer meia, ou para qualquer jogador. E o Giovani saiu na cara dele, num passe enviesado, num passe meio em que ele fazia uma transversal e ele dá um toquezinho tirando do Tadeu com muita qualidade, uma cavadinha, e o segundo gol do CRB define e mata o jogo. O CRB depois administrou.
Para aquilo que eu falava lá atrás, de espera um primeiro terço do campeonato, a gente já tem 12 rodadas, está faltando uma rodada agora, não acho que essa uma rodada que falta muda muita coisa da avaliação, porque eu sempre. Galera pergunta: será que o CRB briga por acesso? Eu disse, cara, deixa pelo menos chegar a um terço do campeonato para a gente ter uma ideia mais consistente disso. E o que eu posso dizer para o torcedor do CRB é que esse primeiro terço deixa claro que o CRB está brigando por acesso. Claro que ele está brigando por acesso. Eu não sei se daqui para a 38ª rodada ele continua brigando por acesso. Mas esse primeiro terço é para você dizer para o torcedor: ó, CRB vai ter muita dificuldade no campeonato. O que ele apresentou nessas 13 rodadas, ele vai brigar para não ser rebaixado. Ou o cara vai dizer: ó, CRB fez um primeiro momento, esse primeiro terço do campeonato, que ele vai fazer aquilo que ele sempre faz. Um time que vai nem correr riscos de rebaixamento, mas também está muito distante de brigar por alguma coisa na competição. Ele vai fazer aquele momento intermediário ali entre o oitavo, o 12º, 13º lugar, mas não deve passar disso. E o outro recorte é chegar para o torcedor e dizer, olha, com 12, com 13 rodadas, ficou claro que o CRB vai brigar por acesso. E é esse o indicativo que o CRB dá até agora. Não sou adivinho para dizer se ele será um time que estará entre os 4 na 38ª rodada. Mas o que o CRB apresentou nesse primeiro terço do campeonato é um time que vai brigar por algo a mais dentro da competição. E esse algo a mais é brigar pelo acesso. Se ele conseguirá isso, outros 500. Mas ele demonstrou até agora capacidade e time para fazê-lo. Desde o começo da competição que o CRB está na parte de cima da tabela. Já foi líder, já foi segundo, já foi quarto, já foi terceiro, já esteve fora do G4 com o mesmo número de pontos, já esteve fora do G4, 1 ponto, 2 pontos atrás do quarto colocado. Enfim, não dá para não dizer que o CRB briga. Hoje, ele deu uma clara evidência com comportamento, com futebol jogado, com um jeito de reagir dentro do jogo, de que briga por isso. E vamos torcer que, pelo maior número de rodadas possíveis, o CRB possa se manter com essa característica. Lembrando que todos os times vão ter uma variação de rendimento. Isso é normal numa competição tão longa. E mesmo quando ele tiver que fazer essa oscilação não seja por um espaçamento tão grande ou por um número de rodadas tão grande. Mas, conforme eu prometi fazer, que no primeiro terço da competição, entre 11, 12 ou 13 rodadas, daria um diagnóstico. E acho que esse diagnóstico está muito claro. É um CRB que vai brigar por algo a mais dentro da competição.